Muito bem, uma vez eu fui fazer um evento com o pessoal da rádio, lá meu amigo Irineu Toledo, estava um evento grande, e normalmente esses eventos tem vários palestrantes que tem que falar muito rápido, né, pra gente poder ocupar um espaço legal ali. E tinha uma pessoa que foi fazer uma palestra, ela não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar, uma tal de Daniela, né? Fiquei esperando, ela subiu e de repente ocupou aquele palco inteirinho, aquela mulher grandona, falando alto, engraçada, provocando a plateia com um negócio. Eu falei, cara, que loucura, de onde veio esse vulcão aí? E fui depois conhecê-la, a gente conversou bastante, eu vi que realmente ela tinha um conteúdo legal, um trabalho muito interessante. E quando eu pensei no Leadercast, uma das primeiras ideias foi trazer a Daniela aqui para conversar com a gente, né? Ensaiamos algumas vezes, de repente eu consegui. Eu vou começar do jeito que eu sempre começo. Quem é você? O que é que você faz? Sua idade, se você puder dizer, que é pra gente poder, o ouvinte aqui, se enturmar com quem tá aí. Boa tarde, quem é você? Olá, que prazer estar aqui, que delícia, né, esse bate-papo, e a gente conseguiu ajustar as agendas aí. Eu sou Daniela do Lago, eu venho de Santo André, sou do ABC Paulista, né? Eu sou administradora de empresas, tenho um MBA na área de marketing, sou mestre em administração com foco em comportamento organizacional. Eu venho de uma família de engenheiros, mas todo mundo da área de exatas, né? Eu fui a única que foi para a área de humanas. E sempre eu acho que tenho esse negócio no meu DNA, né? Realmente eu tenho uma paixão por trabalhar com gente, né? Paralelo a essa profissão de palestrante, que é uma das atuações que eu mais adoro, eu trabalho com processos de coaching, que é o desenvolvimento de competência comportamental, que é um bate-papo, assim como a gente está tendo, só que não é um bate-papo qualquer, é um bate-papo estruturado. Também faço treinamentos por todo o Brasil, agora começo a fazer fora do país também, né? Que bom. E escrevo, né? Eu sou colunista, estou indo para o 5º ano, eu tenho uma coluna no UOL, e são todos os temas relacionados a comportamento no trabalho, né? Lançou um livro agora? Lancei um livro agora, que chama Despertar Profissional, esse livro até que enfim, né, saiu. E, enfim, sou divorciada, não tenho filhos, geralmente a minha idade e meu peso eu não informo, mas muito ok, bem. 35 anos Tá bem bom. vividos, né? Legal. E estamos nessa estrada aí, né? Então, na parte de pessoas, né? Então, é a minha paixão. Eu sempre falo Você é dona do seu próprio negócio, você tem a tua empresa. Sim, há 13 Você é uma anos. empreendedora. Exato. Há 13 anos. Há 13 Antes disso... anos. Antes disso, eu trabalhei numa multinacional, trabalhei em 2 multinacionais. Eu comecei minha carreira como trainee. Né? Então hoje, por isso que eu falo muito até para os jovens, assim, porque eu sei qual é o caminho, né? Claro, Fui estagiária, depois eu lutei pra caramba, treinei numa grande multinacional alemã, e lá eu fiquei por 8 anos. Né? Pode falar o nome. A Mercedes, trabalhei na Mercedes. Mercado automotivo. Exatamente. Eu tô na Autopeças, eu vim de lá. Então. Você sabe que como trainee, imagina, a Mercedes na época tinha um programa sensacional, eram 2 anos de desenvolvimento, eu fui estudar fora do país, eu escolhi o país que eu queria trabalhar, que eu queria estudar, e eu escolhi a área que eu queria voltar a trabalhar. Foi sensacional, foi do caramba. Sim. E assim, quando eu voltei, 2 anos depois e tal, a empresa, lógico, me absorveu, mas assim, eu tinha um super salário bacana. Salário a gente sempre tem espaço para mais, né? Sim. Mas eu tinha um bom salário, um bom cargo, mas eu não me sentia plena e satisfeita. Até que foi aí que minha carreira começou a mudar, realmente. Pela primeira vez eu escrevi um texto. Eu estava lendo a revista, eu falo que é Contigo dos Executivos, estava lendo a Você S.A. Sim. E aí lá estava escrito assim, se você foi trainee, entre no site e nos conte como foi sua experiência. E eu realmente estava super reclamona, eu vivia reclamando daquela realidade. Onde já se viu, a empresa investiu bastante em mim, eu tenho um grande potencial e ela não quer me absorver. Eu reclamava pra caramba, estava super insatisfeita e eu escrevi. Eu escrevi um texto e mandei pra revista, e a revista gostou, o editor-chefe me ligou e perguntou se eu queria fazer uma matéria com aquilo, né? Então o negócio tomou uma outra proporção. E aí que começou toda essa mudança, e eu pedi demissão da empresa, eu fiz um grande planejamento, e há 13 anos eu tô nessa... Que legal. Quer dizer, na estrada como empreendedora. 22 anos né? de idade, você tomou a decisão de chutar o pau da barraca e tocar seu próprio negócio. E aí recomeçar. E aí você tem que realmente fazer um planejamento financeiro, ter uma boa visão, saber exatamente... Vamos falar disso. Pera. Vamos ali. Você sabe que o programa aqui chama-se Leadercast. Sim. Então, o pano de fundo do que a gente vai conversar aqui é liderança, mas não necessariamente a gente vai falar da liderança em si, mas a gente não pode perder essa perspectiva. Quer dizer, cada exemplo que a gente usar, eu quero que você tenha em mente que me interessa saber isso. O que é que te move a fazer, como é que você toma conta da sua vida, como é que você toma decisões e principalmente esse histórico que você tem com outras pessoas, com seus pacientes, digamos assim, de coaching e tudo mais, né? E eu vou te colocar algumas coisas que eu percebo acontecendo aí, que eu quero ver se você
Se você concorda comigo, discorda, a gente vai ver como é que é. Eu quando fui lançar meu livro mais recente, que é o Diário de um Líder, né? Eu comento logo no lançamento do livro, eu digo o seguinte, eu falo, cara, eu fiz uma pequena pesquisa e descobri que nunca na história da humanidade se falou tanto em liderança, se escreveu tanto sobre liderança, se discutiu tanto sobre liderança e ao mesmo tempo nunca se teve tanta falta de liderança. Então a crise que a gente vive no Brasil é uma crise de falta de liderança, os problemas são problemas de falta de liderança. O governo que a gente tem é falta de liderança. Falta de responsabilidade, falta de incompetência. É um negócio brutal. Então você olha para aquilo e fala, mas como assim? Num mundo onde só se discute liderança. Cadê? O grande gap é a liderança, ou está se discutindo errado, ou ninguém está entendendo o que está sendo dito, ou as coisas que estão sendo discutidas não são as que realmente interessam. Né? Isso é que me move a me mexer e falar, cara, qual é o nó? O que está acontecendo aqui, né? Então eu queria ver como é que você percebe isso aí, que esse teu histórico, como é que você tem visto isso aí? Conta pra gente. Bacana. Você sabe que a liderança é uma das minhas disciplinas, eu sou professora também da Fundação Getúlio Vargas, é uma das minhas disciplinas, trato exclusivamente de liderança. O primeiro aspecto é o seguinte, eu penso que o líder a que a gente se refere, na verdade, ele não é só hierarquicamente dizendo numa organização, tá? Então acho que é o primeiro ponto. Então, à medida que as pessoas buscam a liderança em níveis hierárquicos, aí ela começa a se perder. Porque o nível hierárquico te dá poder. Poder de decisão, você tem maior responsabilidade. Não necessariamente você está exercendo a liderança. Como se o teu nome naquele quadrinho, quando o teu nome entrar no quadrinho, crachá, ou não junto sei que, vieram os atributos. Né? Como botaram meu nome, agora eu tenho atributos. Exato. Não, liderança não é uma gravata, né? Que alguém te dá, você põe e sai usando, né? É uma outra coisa, legal. Assim, ela, claro, ela pode ser desenvolvida. Tá? Então, o significado da liderança em si é você ter seguidores voluntários. Tá? Então, para você ter um seguidor voluntário, você tem que ter um propósito. Não é? Então você seguir aquele propósito, você acreditar naquela causa e aí, enfim, trabalhar naquela direção. Aí você desenvolve um bom líder. Se a gente voltar no passado, eu acho que pra gente entender muitas vezes as nossas ações, hoje a gente tem um resquício lá de trás. Tem que olhar de certa forma e para projetar à frente, né? O líder veio dos gregos, era uma profissão. Né? Eu sempre costumo dizer que se eu tivesse uma máquina do tempo, para onde é que eu iria, né? Eu não sei se você já pensou sobre essas questões. Eu penso. Meu seriado na televisão, numa época em que você nem sonhava em existir, era o Túnel do Tempo, né? Que era um seriado fabuloso que contava a história. Eram dois carinhas que entravam numa máquina de tempo e voltavam no tempo. E eu cresci, quando moleque, eu parava tudo que eu tinha na vida a fazer para assistir aquele negócio e imaginar como seria voltar atrás. A minha leitura inicial foi toda essa. Muito baseada em história. Minhas notas maiores na escola eram sempre história, porque eu tinha essa coisa. Primeiro, a curiosidade de saber como é que era. Segundo, a consciência de saber que as lições estão lá. E para todo mundo eu falo, todos os problemas que você está discutindo hoje em dia, não importa se a discussão é sobre a função do iPad na educação. Isso já foi discutido por um grego 3.000 anos atrás. Isso mesmo, ele já falou sobre isso. Ele já encontrou caminhos. Outra forma. E se você não voltar atrás para ver essa discussão, você vai começar do zero e vai perder a chance de aproveitar aquilo tudo, né? Então enfim, é legal às vezes essa coisa eu sempre penso sobre a importância isso. do passado, né? E aí eu tenho uma lista de... Se você tiver uma máquina do tempo, você me convida. Legal. Que eu tenho uma série de lugares. E um desses lugares... Fala um desses lugares. Fala. Qual é Olha, eu iria começar pelos shows. Eu ia no show do Queen, eu ia ver o Elvis bem novinho, eu ia ver o show dos Beatles, eu iria ver o Michael Jackson no Thriller, eu ia ver a Madonna. Depois eu ia ver coisas assim, por exemplo, eu ia participar de uma revolução com a Joana d'Arc, eu ia ver a crucificação de Jesus Cristo, eu ia ver os discursos em praça pública de Sócrates, naquela época. Eu ia conhecer Platão, eu queria uma sessão de terapia com Freud... essas doideiras. Eu falei, ai gente, será que todo mundo pensa essas coisas só da minha cabeça? Mas esse é o gosto. Eu iria no Titanic. Eu queria estar no Titanic. Putz, lá no Titanic pra ver como é que é. Pra ver qual é que é, como é que foi. Mas dá pra ir longe. Mas enfim, aí voltando os gregos, lá tinha uma profissão chamada Ladan. Quem era o Ladan? Era aquele que ia conhecer um novo território. Então ele ia antes, depois ele voltava e falava assim, gente, se vocês quiserem conhecer um novo território, me sigam. Eu vou levar você num curto espaço de tempo com menos esforço. Então a galera fala, puxa, eu quero chegar lá naquele lugar, vou seguir esse cara, quero Ladan. E aí, no meio do caminho, o Ladan levava a galera viajando tudo em filinha indiana, e o Ladan olhava as pessoas e falava, puxa, esse cara aqui é o mais forte, vou pôr ele na frente da fila, pra ele cortando os galhos pra abrir o caminho pra moçada. Fulano aqui é mais alto, deixa ele por último na fila, porque eu sei que se eu olhar pra ele, não tem mais ninguém atrás. Então o Ladan olhava as pessoas durante a jornada, e aí colocava as pessoas certas no lugar certo da fila, tá?
essa essência da liderança. Nada mudou, se você pensar bem até hoje, né? O que é hoje? O líder tem que levar todo mundo para alcançar uma meta e no meio do caminho ele coloca os jogadores certos para jogar na posição certa. Então, nada mudou acerca da liderança. Então, mais uma vez, quem é esse cara? Esse cara não é... Ele não tem que ser um cara carismático, né? Ele tem que saber literalmente o que ele quer. E para chegar e levar as pessoas até lá. Então, como é que a gente leva isso? Com propósito. Quando você para tudo e você olha para dentro. Então, isso muitas vezes... E quando você tem realmente esse propósito, aí você gera o poder genuíno. E não o poder que lhe é atribuído como hierarquicamente nas organizações. Então, eu vejo hoje um erro, porque muitas pessoas nas empresas, eu que lido muito com essa realidade empresarial, nas organizações, a pessoa que é muito boa tecnicamente, ela é promovida a ser líder daquela moçada, e ela não foi preparada para aquilo. Porque não necessariamente aquele líder daquela turma, ele tem que ser o melhor técnico, ou aquela melhor pessoa que exerce a habilidade daquele trabalho em si. Então, esse é um grande erro. Aí você perdeu um excelente técnico, ganhou um péssimo líder. Sim. Né? E aí que geram todos os problemas, né? Aí eu recebo esse cara, porque esse cara, ele tem uma crença de que realmente, primeiro, ser um líder, vai numa organização ou ocupar uma posição de diretor-presidente representa o sucesso, que não é para todo mundo. O sucesso para mim é uma coisa, para você é outra. Então tem que estar a ver com seus valores internos, né? Então o cara acha que é isso. E ele luta pra caramba pra ter, e alcança. Aí quando ele alcança, ele vê que não era nada daquilo que ele queria, só que ele tá com uma bucha na mão. E de repente ele tá sendo cobrado por atributos que ele não tem. Lógico que ele não tem. Ele tá tendo que lidar com problemas que ele desconhece. Exato. E se ele não for um cara esperto, ele não vai ter gente em volta dele que o ajude a suprir essas deficiências dele. É isso. Vai ter uma equipe de gente possivelmente pior do que ele, porque qualquer um que aparecer ali com a asinha de fora, ele vai se sentir ameaçado e tudo mais. Então, aí você entra no círculo vicioso. E quando você leva essa discussão, sai de dentro da empresa e vai para a política, né? Então. Eu acho que isso vai para isso se multiplica muito mais, porque se na empresa o sujeito, para ficar ali dentro e manter o trabalho dele, ele tem que ter um desempenho. Ele é medido. Se o desempenho dele for ruim, ele é mandado embora, né? Se ele não tiver competência para fazer, ele vai para a rua. Na política, não. O cara é eleito, vai para lá e não importa se ele tem competência ou não. Ele fica lá, né? E aí esse cara vai ganhando tempo, vai ficando, vai aprendendo a lidar com as pessoas e vai subindo, e de repente você tem no ministério um sujeito uma mula que não tem a menor ideia do que se trata aquilo, comandando um processo, e aí muito prazer. Exercendo muito poder sobre as pessoas. Brasil, etc e tal, né? O que volta àquela minha questão inicial para você, quer dizer, nunca se teve tanta falta de liderança num mundo onde só se fala em liderança. O que está acontecendo? Nós estamos falando errado? Ou quem está sendo treinado não tem estofo para entender o que está sendo dito? Esse conhecimento que a gente adquiriu no mundo sobre liderança não pode ser passado para as pessoas da forma... O que você acha? Onde você acha que está pegando? Eu tenho um outro olhar sobre isso tudo. Eu penso que as pessoas competentes, elas estão lutando a duras penas para sobreviver nesse mercado. E principalmente no mercado hoje, que é o mercado brasileiro, né? Então a gente se rasga para realmente conseguir ter uma vida decente, adequada. Dá para conceber que o Brasil é a 7ª potência mundial e existe tanta pobreza, sabe? É uma alienação geral. Aí o que acontece? Esse cara que ele é competente realmente, ele sabe o que é moral, ele sabe o que é ético, sabe o que é certo, o que é errado em termos de leis e conduta. Ele vai exatamente para o lugar em que a competitividade lhe dá o caminho. Então, vence quem é o melhor. Então, ele é competente para isso. Quando a gente vai para o caminho da política, você tem outras competências que não tem nada a ver com aquilo. Quanto mais você faz, indica que você vai se dar melhor. Não. Quanto mais competente você for. Não, quem conhece quem e tal, e não sei o quê. É um outro jogo. É um outro jogo. Então, eu olho hoje que, infelizmente, essas pessoas todas competentes, elas estão fora desse jogo porque elas não aguentam. Elas não aguentam tamanha... jogar esse tipo de jogo, entendeu? Esse jogo, muitas vezes, que a maior parte das vezes ele não é justo. Que não é meritocrático, né? Exato, ele não é justo. Mérito. Aí o que acontece? Os que não são competentes vão para esse mercado, porque nesse mercado eles conseguem ter um êxito que no mundo corporativo talvez eles não teriam, tá? E o que acontece? A gente acaba sofrendo. Platão disse isso há muito tempo atrás. Quando os bons não se envolvem, principalmente com as leis, não é a política, você sofre
nas mãos dos ruins, entendeu? Sim. Dos maus que eu provoco o pessoal na palestra e falo o seguinte: você vem aqui e fica reclamando que o Renan Calheiros está sentado lá pintando e bordando. Ele só está sentado naquela cadeira porque você não ocupou o espaço que está lá. É isso mesmo. Você não quis ir, a cadeira estava lá, ele foi. Né? E como ele, tem mais um monte. E a turma costuma olhar e dizer o seguinte: cara, são 500 picaretas, eu não vou me meter lá. Eles vão continuar lá, vão continuar fazendo, pintando e bordando, né? Mas vamos trazer de volta esse assunto para dentro do universo corporativo, que é aquele profissional que nos interessa aqui. Quer dizer, eu vou tirar um pouco dessa questão dessa política para vir para dentro da política corporativa, política no mundo dos negócios, né? Repetindo uma coisa que eu sempre digo para a turma também, que política não é ruim, política é um negócio fantástico. É muito legal. Política é a cola que mantém a sociedade andando junto, né? É a política que nos ensina onde aplicar recursos, é a política que nos indica quem é que a gente vai seguir, né? É a política que define o que vai ser feito por quem. Quer dizer, sem política não existe nada. E olha que delícia, o que eu mais gosto na política genuína em si é a divergência de ideias. Então, por exemplo, é o que a gente fala, esquerda, direita, obrigatoriamente você tem que ter lados opostos, não para se matarem, e sim para literalmente enxergar o outro lado. Fala assim, a humanidade só cresce através disso, que é o que a gente chama de conflito, não confronto. O que a gente tem hoje é confronto. Né? Então, se você não pensar como eu, tem um confronto e tal, um mata o outro. Né? Isso não é política. Política é uma outra coisa. Considerando que essa política é uma coisa boa e ela é necessária, quer dizer, você, quando negocia com o seu irmão, quem é que vai pegar o carro do pai e da mãe para sair nesse final de semana? É política. Essa negociação é uma negociação política, né? Até porque eu sou mais velho, ele é mais novo, eu vou querer... Então quando eu discuto com meu pai em casa, é política. Tudo isso é política, né? E no mundo empresarial também é. Então, se eu quiser um dia assumir qualquer posição de liderança, eu tenho que entender que existe um componente político gigantesco que tem que fazer parte do meu dia a dia. Isso. Ou seja, sendo um excelente técnico, sendo o maior manipulador de colunas, de planilhas Excel do planeta, é pouco para quem quiser exercer liderança sobre algum tema. Além disso, eu tenho que ter competências que não me ensinaram na escola. Eu não tive aula de liderança em lugar nenhum. Ninguém me ensina a ser líder. Ninguém me ensina a ter ascendência sobre as pessoas. Isso. Me ensinam algumas ferramentas. Eu vou te dar uma aula de negociação. Eu vou te dar uma aula de como é que você prioriza as coisas economicamente. Mas não existe aula de bom senso, né? Não tem aula de ética. Exato, deveria. Essas coisas não existem, né? E como é que, será que não é esse o grande gap que existe nesse processo que eu coloquei logo no início? Se discute muito, se aplica pouco. Não será esse o grande... Pode ser. Eu, por exemplo, eu tive na minha aula educação, na minha infância, educação moral e cívica, né? Hoje não existe mais isso. E se você disser que vai colocar, vão te escorraçar, porque é piada, né? É motivo de piada, né? Mas olha, você vendo, né, no fruto de uma educação, eu penso que a raiz disso tudo está na educação. Eu penso realmente que os fatores, a competência em si da liderança deveria ser ensinada na primeira série do primeiro grau. Porque a liderança se dá você tomar as rédeas da sua própria vida, da sua própria carreira, do que realmente você quer para você. Você imagina como seria o mundo, como seria lá todas as empresas se as pessoas escolhessem de verdade trabalhar naquele business e não fosse refém das organizações. Porque hoje o que acontece, a maior parte das pessoas são reféns do sistema, né? Elas entram numa empresa, tal, ficam descontentes com aquilo, usam uma válvula de escape qualquer que é através da grana, entrou num monte de dívida para comprar coisas e não pode mais sair daquele negócio, enfim. E aí, ou seja, ela não tem outro caminho a não ser reclamar, né? Então eu vejo que isso quando não tem como sonho prestar um concurso, e aí um emprego vitalício, então, o que é organização. Nossa, você não imagina o quanto eu falo isso. Eu sei. Falo, gente, não existe essa segurança, isto não existe. Tanto é verdade que agora esse ano a Caixa Econômica Federal vai ser privatizada. Então, assim, 110, a Caixa Econômica é minha cliente também, 110 mil colaboradores, começa a ficar esperto aí, porque não vai mais absorver toda essa moçada. Então, assim, não existe essa tal segurança. A única segurança que você tem é em você. E é isso que eu chamo da essência da liderança, né? Então a liderança está primeiro em você. Você tomar as rédeas, ser responsável por suas ações, as consequências que elas vão gerar, e você realmente ser o melhor que você pode ser nesse período de vida que lhe resta. E se hoje a gente vê, né, o que eu acredito fortemente é que se hoje eu vivo numa era em que se tem uma série de facilidades, é porque lá atrás alguém escolheu fazer a diferença.
Então, eu tenho duas escolhas. Ou realmente eu faço a diferença nesse negócio para repassar para frente, deixar um negócio diferente para as outras pessoas que virão, ou simplesmente eu escolho não fazer nada. Eu também tenho esta opção, né? Claro. Agora, tem gente que escolhe ter a opção de atrapalhar a vida alheia, né? Eu aí faço e não deixo fazer. Aí piora. Esse é o pior dos líderes, né? Entendeu? Eu caí aqui nesse lugar, não sei direito como, porque eu tô aqui há X anos, então eu conquistei essa oportunidade de estar aqui, e aqui eu estou dando ordens. E eu não faço e não deixo fazer. E eu sempre discuto, eu falo, cara, o pior inimigo que você pode ter na tua vida é um chefe pocotó, né? Pocotó é o meu conceito do antigo, né? É um chefe pocotó, porque esse cara vai te destruir. Se você descobrir que em cima de você tem um sujeito que não te deixa crescer, ele não te instiga, cai fora. Isso mesmo. Muda de área, muda de empresa, muda de cidade, muda de país, mas não fica embaixo, porque esse é o cara que vai te puxar pra baixo, né? Eu quero estar grudado num rojão, um cara que suba e que me leve junto. Claro. Né? Então E outra, as coisas giram, entendeu? E eu posso escolher, né? Há uma escolha nesse processo todo. Você sempre. Você tem. Então o pessoal diz, mas eu não posso fazer nada, eu tenho que pagar minhas contas, etc e tal. Então virei aquele refém que você falou. Né? Isso então, mesmo. Se eu me conformar com isso, virei o refém, né? E daí que eu acho realmente que é a grande sacada. A maior parte das pessoas hoje são reféns. Então elas se colocam numa situação qual assim, eu tô esperando um salvador. Entendeu? E fica todo mundo esperando o outro. Isso só que bem brasileiro isso. Esse salvador não virá, entendeu? Não virá. Então é você tem que fazer a sua parte, sabe? Então se cada um fizer a tua, o todo vai. Eu acho, Luciano, que eu acho que é por isso que eu não fui embora desse país ainda, né? Eu fico muito insatisfeita. Eu falo, eu não sei, eu tenho um ideal de que realmente eu tenho um papel social, nas minhas aulas principalmente, né? Eu tenho uma campanha que eu falo, quero que um aluno meu do MBA seja candidato à presidência da República, que eu vou apoiar este cara, não é? Eu falo isso no país todo, há 8 anos que eu dou aula. Então, assim, mas eu penso que eu tenho, nas minhas discussões em sala de aula, nas palestras que a gente vai, então, essa provocação, essa reflexão, para com que essa pessoa saia de lá e fale na casa dele, entendeu? E ecoe esse negócio. Então, mas é um trabalho de formiguinha, mas eu falo, eu amo esse país e vejo grande potencial. E o que as pessoas precisam literalmente acordar. Mas, Daniela, eu tão pobrezinho aqui, quem sou eu, coitadinho, que estudei nesse paizinho, tirei meu diplominha, sou igual a todo mundo que tá aí vivendo essa minha vidinha, nesse meu trabalhozinho, com esse meu saláriozinho, aqui respondendo para esse meu chefe, que é um tirano, que me manda, pinta e borda. Quem sou eu para querer poder achar que eu tenho força para exercitar isso aí? Coitado de mim. É a síndrome do cachorro vira-lata, né? O brasileiro tem essa síndrome, né? Então, de achar que realmente nesse país, o que vende nesse país? Infelizmente vende corpo, né? Então, vende-se o corpo, vende-se quem conhece quem, vende a facilidade. As pessoas querem, é o ser VIP, né? Então você não quer pagar por aquilo, você não quer, mas você quer ter uma sensação de que realmente você está levando uma vantagem nisso. Enquanto a gente tiver essa cultura impregnada, maldita, de você não entender que realmente você precisa pagar o seu imposto. Eu pago todos os meus. Eu não sou contra pagar imposto, não. Eu sou contra a gente não conseguir brigar realmente por esse retorno que é o que a gente paga, entendeu? Então, assim, eu sou contra literalmente, é uma alienação de massa, isso muito me preocupa. E acho que tem uma outra coisa interessante que tem muito a ver com essa cultura do brasileiro, que é o seguinte, o brasileiro não pode ver uma autoridade que ele cai de joelho, né? Apareceu alguém com um título como autoridade, ele cai de joelho na hora, ele fica na frente, senhor poderoso, quer dizer, parece que a gente tem uma coisa o título hierárquico impõe um respeito tão grande que a gente não vamos, quem sou eu para reclamar, discutir, para falar, olha, quem sou eu para discutir com esse vereador, com esse fulano, quem sou eu para discutir, porque afinal de contas é uma autoridade, né? O padre que tá na minha frente é uma autoridade, quer dizer, essas figuras, isso é uma coisa histórica, né, que vem de muito tempo, acho que tem tudo a ver com a forma como o Brasil foi construído, né? E que impede muita gente de entender a força que tem de colocar a sua opinião, de fazer a coisa pintar e bordar, né? E de dizer não, muitas vezes, entendeu? Para não entrar nesse sistema. Eu olho, por exemplo, eu vejo que ensinam as novelas hoje no país ditam regra, ditam moda, né? As pessoas, os diálogos entre as pessoas, né? Eu como escritora, eu adoro
uma novelinha, eu adoro uma história, porque eu gosto principalmente dos enredos, a luta entre o bem e o mal. Se você reparar bem, nos últimos anos, faz tempo que eu não acompanho, mas eu gosto de ler a sinopse por completo. Você não tem mais no Brasil a luta entre o bem e o mal, só existe o mal. Né? Então vende-se isso. Que é tudo relativo, né? Tem um relativismo terrível. Não, e aí vou além, entendeu? O núcleo rico, o ser rico, quem tem a grana e tal, é sempre o núcleo chato ou quem é o mau caráter. Que é a história, é a nossa história. A história o núcleo legal é sempre a galera porque não é favela, mas é comunidade. O rico, entendeu? O mal e o pobrezinho bom. O rico então, assim, é um mau exemplo. Confunde-se humildade, entendeu? Com pobreza. Sim. Eu conheço vários pobres que passam longe da humildade. Conheço vários ricos, milionários, que são extremamente humildes. Então, assim, enquanto a gente ainda esbarrar nestas questões, sabe, você realmente não vai atrair o que é melhor para você. Isso piorou muito, né? Porque nos últimos tempos isso aí vem sendo forçado. Quer dizer, esse conflito de classes, de homem contra mulher, o índio contra o entre aspas, civilizado, isso vem sendo implementado porque faz parte de uma ideologia, né? Que esse interesse de que haja um conflito. Não é bom que a gente se entenda, né? Não é bom que a gente esteja em harmonia. Não é bom que eu que eu goze da sua cara e você ria da gozação e me devolva a piada, né? Isso não é bom. É bom que você fique horrorizada. É bom que você se coloque numa posição de vítima. Que não, eu não vou ouvir, eu não vou ouvir. E nesse conflito todo, existem grupos que vão sair, eu sou o salvador da pátria. Isso, é uma minoria, entendeu? É uma minoria que manipula a grande massa. Isso e aí, né? Mas vamos voltar ao nosso trilho aqui da liderança. Aliás, a gente nunca saiu do trilho da liderança, mas acho que eu quero explorar um pouquinho mais esse teu lado aí de estar trabalhando coaching nas empresas e tudo mais, né? Me fala um pouco desse teu lado aí do coaching, né? Esse termo coaching é uma coisa que entrou na moda não faz muito tempo. Tem uns 3 anos, né? Tem um boom no Brasil. Com esse nome, né? Com esse nome do coaching, né? E foi uma coisa interessante, porque de repente surgiu o coaching para todo lado, quer dizer, todo mundo achou que podia passar essa experiência adiante, né? Eu não vejo muita diferença nisso da questão do mentor, quer dizer, o coach nada mais é do que um mentor, mas diferente de um mentor, que é aquele conceito de que é alguém que tem muita experiência, é a quem eu me aproximo para seguir aquilo como modelo, ou seja, eu escolho o meu mentor. No caso do coaching, é alguém que eu contrato para vir me dar alguns insights. E não necessariamente essa pessoa tem que ser mais experiente que eu. Eu posso ter 60 anos de idade trabalhando e ter uma mentora de 35 anos de idade, um coach de 35 anos de idade, né? Como é que essa questão, esse trabalho todo do coaching pode ajudar de novo, naquela dicotomia do nunca se discutiu tanta liderança, nunca se aplicou tanta liderança, o que está faltando no meio? É o coaching? Olha, o coaching pode ajudar sim, né? O que é o coaching? Ele é o desenvolvimento de uma competência comportamental. Então, a pessoa, para fazer um processo de coaching, ela tem que ter uma formação nisso, né? Então, teve um boom no Brasil. Aí um monte de gente fala, eu bato um bom papo, vou fazer processo de coaching. Não é assim, ele é ferramental, né? Então, para entender um resumão, eles são 10 encontros, são 10 sessões semanais, de 1 hora, 1h30 cada encontro, e aí a gente vai rever. Vamos olhar realmente os seus valores, seus objetivos, o que realmente você quer para o futuro, porque não necessariamente aquilo que você quer é realmente o que você quer. Exemplo, para você fazer um processo do coaching, você tem que ter uma meta estratégica. Você fala, eu quero atingir meu primeiro R$1 milhão. Isso é uma meta estratégica, não depende só de você. Eu quero ser presidente da minha empresa em 5 anos. É uma meta estratégica, não depende só de você. O que a gente trabalha no processo do coaching? É a meta comportamental. Por que raios você não é presidente ainda da empresa hoje? O que te falta? Então a gente começa a questionar isso. Então literalmente é um processo de questionamento para rever e você ter certeza das coisas que você quer e traçar um plano de ação no meio do caminho. Paralelo... Tem uma postura proativa que você está colocando aí, que é na pessoa que quer o coaching, que é um negócio interessante aí, que eu vejo uma falta muito grande aí, que talvez seja o grande elemento revelador. Eu vou fazer uma comparação aqui que talvez não seja justa, mas acho que é legal para a gente poder entender melhor aqui, né? Eu tenho dor na coluna. Sim. Minha coluna é um saco. Me tira da cama, eu acordo com dor na coluna, etc e tal. Então eu preciso resolver o problema de dor na coluna. Eu vou procurar um médico que vai me sentar comigo, vai perguntar o que eu tenho. Eu falo, eu tenho dor de coluna, quero que minha coluna pare de doer. E aí esse médico vai fazer comigo algumas sessões, vai fazer RPG, etc e tal. Aquilo me alivia a dor e eu resolvi. Então, esse é um exemplo, né? Eu procurei esse médico com um sintoma e ele foi lá e me resolveu o sintoma. Essa é uma posição. Isso. A outra posição é chegar no médico e falar assim, doutor, eu tenho 50 anos de idade e eu quero aos 80 anos de idade estar bem de vida, correndo uma maratona, eu quero estar super bem, eu não quero ter dor em lugar nenhum do corpo.
É isso que eu vim fazer aqui, me ajuda. É diferente de eu ir lá resolver a dor na coluna. Eu tô indo com uma postura muito mais lá na frente. Então, ele não vai me dar 10 sessões de fisioterapia para eu curar a dor da coluna. Ele vai me montar um cenário a longo prazo. Então, essa é a visão do daqui a 30 anos, eu quero estar bem, uma visão estratégica. Isso. A visão do eu quero tirar minha dor da coluna é uma visão tática, digamos assim, né? Então, eu vejo muito esse problema acontecer. Quer dizer, o cara fala, eu não sei falar em público, então eu vou procurar um coaching porque eu preciso falar melhor em público. Legal, só que isso é um pequeno atributo que não está resolvendo o teu problema estratégico, né? Talvez o teu problema não seja esse. Não é não saber falar em público, é você é uma pessoa insegura, você não tem conhecimento, lá. Esse é o papel do coaching, quer dizer, ele é muito maior do que uma função. As pessoas procuram o processo para os 2 exemplos, né, que você abordou aqui. Tanto para quem quer alguma coisa e tal, ou quando alguém fala, tô precisando disso para ontem, o negócio a água já bateu, né, e agora eu preciso resolver esse negócio. Só que o papel do coach, né, é exatamente você ampliar esse negócio e ir direto onde está realmente aquele problema, porque não necessariamente é aquilo, e vou além. Quantas pessoas chegam para fazer processo do coaching falando assim, ó, eu quero mudar de empresa porque eu não aguento mais. Aí a gente vai ver que a pessoa tá com a lupa errada sobre aquilo. Ou ela tem uma expectativa irreal acerca do que é o mercado de trabalho. Sabe, assim, hoje a gente vive numa era todo mundo tem que ser extremamente satisfeito com o trabalho. E a todo momento, né? Dani, quantas pessoas você conhece que saíram da empresa, trabalharam em 3, 4, 5 empresas, e você encontra que a pessoa depois ela fala, cara, que saudade. Isso, eu era feliz e não sabia. Aquilo. Eu era feliz e não sabia. Né? É terrível. Então, assim, o processo do coaching, ele visa exatamente você alinhar e acordar realmente a pessoa. Ou para ela, para que ela trazê-la para aquela realidade, ou simplesmente traçar com ela um plano de ação para o que realmente ela deseja. Então, é para todo mundo o processo do coaching? Não. Como é que eu sei que eu estou numa fase de que realmente eu preciso desse negócio? Eu falo, quando você está naquele período do será que, né? Você já pagou suas contas essenciais, você fala, será que? Você acordou, de repente você tem 7 anos naquela empresa. Fala, será que eu tô na empresa certa? Será que é a hora de eu sair fora? Será que é a hora de eu pedir um aumento? Será que é a hora de eu abrir meu próprio negócio? Será que? Quando você tá no momento de será que, pode ser que o processo do coaching seja para você. Como é que a gente sabe? Todo e qualquer profissional que tem realmente uma formação, antes de fechar qualquer coisa contigo, ele vai te passar um questionário para você responder. E aí a pessoa vai analisar se realmente o processo do coaching é pra você ou não. Porque não é gostosinho o processo. Todo mundo fala, ai que delícia eu fazer coaching. Se não doer, é limitação. Por exemplo, se o RPG não me doer, não me deixar inconfortável, ele não funciona, né? Me diga uma coisa, tem uma faixa etária pra ser objeto do coaching ou não? Eu posso querer um coach com 20 anos de idade? Pode. Eu atendo bastante e literalmente, meu foco é exclusivo carreira, né? Então, geralmente nessa idade, são as pessoas assim, eu não sei o que eu quero como profissão e tal, ainda na escolha, muitas vezes até da própria faculdade, tem essa linha, né? São poucos ainda, tá? Sim. E a maior parte é exatamente naquele momento. Então, no momento você está 30 e poucos anos, então fala, o que eu quero? Né? Então, você já alcançou os primeiros objetivos de vida e aí você quer novos patamares, e aí geralmente mas não tem. E já peguei também pessoas na fase, eu quero me aposentar, agora eu preciso de um novo rumo, o que eu vou fazer depois que eu sair dessa empresa e tal, né? Então, que legal, interessante isso. Quem paga o coaching? Eu gosto quando a pessoa paga. Sabe por quê? Porque ela tem um compromisso. Porque o processo vai doer. Uma boa analogia pra gente entender o processo do coaching é como se fosse na academia. Né? Academia de ginástica e tal. Então vamos supor que a sua vida toda você foi na academia de ginástica, então você correu na esteira porque é o que você curte fazer e tal. Só que chega um determinado momento da sua vida, você quer levantar 100 quilos. Aí você se dá conta de que o músculo que você tem desenvolvido, que é o da perna, porque você correu a vida toda, não vai fazer você levantar 100 quilos. Aí você fala, putz, aquele exercício que você fugiu a vida inteira, você fala, agora eu vou ter que fazer, porque eu quero levantar os 100 quilos. É sua meta estratégica. Pra te ajudar, você contrata um personal trainer. A figura do personal trainer é a figura do profissional de coaching. Então o personal chega pra você e fala assim, o que você quer? Qual a sua meta? Você fala, levantar 100 quilos. Ele fala, então o músculo certo é tal, e essa semana eu quero que você puxa tantos exercícios. Você pode contratar o melhor personal do mundo. Se você não fizer os exercícios,
o seu músculo não vai ser desenvolvido, né? Claro. Da mesma forma o processo do coaching. Claro. Então, quando a gente vai na academia, as primeiras semanas não dói. Você vai puxar, dói. No Coaching pain, também no dói. gain, no Entendeu? pain, Até no a gain. primeira semana dói, a segunda dói pra caramba, a terceira você xinga, a pessoa, a quarta você odeia. A quinta semana já não dói, o músculo começa a despontar, você fica animado. Por isso que a gente fala que é um processo. Que Aí quando você chega vê o resultado, exato. o resultado te leva a fazer mais, e etc. e Mas tal. é um processo de parceria, Sim. né? De parceria. Então não é pra todo mundo. E envolve também um grau de confiança gigantesco, né? É. Se você não tiver confiança, não. Exatamente, coach. porque vai chegar um momento que você não tá enxergando e tá tudo com fumaça e você tem que confiar que o coach vai te segurar e falar, vai, dá o passo à frente que E aceitar que você vai ouvir coisas que você não gosta de ouvir. Não é o que você vai olhar no precisa espelho ouvir. que não vai mostrar. Eu cara, sou que muito você vai clara, conseguir. eu falo isso, eu falo, olha, as pessoas falam, ai, que delícia, eu vou fazer coach com você. Eu falo, olha, eu já aviso, eu falei, vai no meio do processo, você vai me odiar, depois você vai me amar. Se assim você escolher caminhar comigo Legal. nessa estrada. Então, por isso que eu gosto quando a pessoa paga. Porque eu falo, eu tô pagando, então agora eu vou, né? Quando a empresa tá pagando, de repente, nesse momento... É uma obrigação. aí ele fala, eu não vou fazer tanto, tal, não vou verdade. fazer o exercício. Igual quando você paga academia 6 meses, não vai, sim. né? E aí não rola. Então, é assim, basicamente assim que funciona o processo do coaching. Vamos ao Merchan, então. Sessão no Merchan. Me fala do teu livro. O que te levou a parir um livro? Por que você decidiu? Eu quero que você tire de fora o aspecto marqueteiro, Sim, mercadológico, claro. etc e tal, de que é ter o nome Daniela do Lago na capa de um livro e mostrar pra todo mundo que eu tenho um livro. Tira isso fora. Tá. Eu sei que dentro tem uma outra coisinha Lógico. que te força. Eu quero escrever um livro. O que te levou a... Olha, o livro, ele te abre... Quando eu comecei na escrita em si, eu falei, puxa, eu comecei a atingir pessoas fora do Brasil, que eu falei, puxa vida, né? É possível você ecoar uma mensagem, que é um propósito, né? Sim. Que é literalmente propósito. Eu vejo que o meu propósito é esse. Eu tenho uma linguagem muito simples, muito clara, muito direta e objetiva. Eu nem sei fazer diferente. E não foi à toa, eu não sei escrever de uma outra forma, né? Então foi nesse sentido do despertar realmente, de escrever algo e deixar algo para posteridade, né? Então foi isso. Então a concepção desse livro, que chama Despertar Profissional, ele tem pílulazinhas, né? Então são capítulos bem curtinhos, pro cara ir direto naquela dica, né? Dica prática imediatamente aplicável. É a forma como eu atuo, que é a forma que eu acredito. Como professor, eu adorava ver um professor meu conseguir traduzir aquela teoria para a prática, gerar essa ponte entre o ideal da teoria com o real da prática. E muitos professores não conseguiram fazer isso. Eu falava, não é possível. Desde que eu nasci, as minhas brincadeiras de criança, eu era professora. Eu nunca brinquei de casinha, de boneca e tal. Eu era professora, né? Eu sempre quis ser a professora. Tava lá na frente, eu era repórter, né? Então, aí eu falava, gente, eu preciso fazer isso. Então, eu estudava dessa forma. Eu falava, não, essa teoria quer dizer assim, 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 ó. Aí a pessoa fala, é desse jeito na prática? Eu falei, puxa, é isso, né? Sabe que o Olavo de Carvalho, que é odiado, é despezinhado, ele diz algumas coisas que são muito legais. E uma delas que ele diz que não sai da minha cabeça é a seguinte... Ele diz o seguinte, eu só tenho certeza que eu aprendi alguma coisa quando eu consigo encontrar um exemplo para ela. Isso, se eu conseguir transformar aquilo num exemplo prático, eu aprendi. Exato. Enquanto eu não consegui, eu não aprendi ainda, né? E é fantástico isso, né? Quer dizer, e você então com essa ideia resolveu botar no papel. Colocar coisa, no né? papel, Tá. Como é que você imagina o seguinte, aquele exemplo que você colocou no papel, que funcionou com A mais B deu C, funcionou para Daniela na situação X, debaixo da pressão Y. E agora eu tenho o Rosvaldo na situação H, debaixo da pressão B, com uma receita que a Daniela teve numa... Como é que é isso aí? Será que vai dar certo pra ele? Ele não é bonito que nem você, ele não tem esse cabelo, ele não tem esse sorriso, ele é feio, ele é homem, ele tá noutra... Como é que ele vai pegar aquela receita que você colocou ali e aplicar? Como é que você lida com isso? Então, eu trato de comportamento, né? Então, quando a gente fala de gente e comportamento, principalmente no ambiente corporativo, mudam os estados, mudam as empresas, os segmentos, os produtos, mas em termos de comportamento, os problemas se repetem. É enlouquecedor, né? Então, em termos comportamentais em si, pela essência, você consegue aplicar em qualquer área. Não importa quem está lá, né? Não importa. Outro dia eu fui fazer uma palestra para PM em São Paulo, para Polícia Militar.
E era durante o dia, em horário de expediente deles, e era um evento em que eles reuniam o pessoal ali para fazer primeiro um bate-papo, depois tinha até uma premiação e tudo mais. E eu cheguei no lugar e tinha na plateia 300 policiais militares fardados e armados. Eba! Né? E a minha palestra chamava-se Gente Nutritiva. Vê se pode, uma coisa dessa. E eu abri a palestra exatamente assim. Falei, olha, é a primeira vez que eu subo aqui para falar para 300 caras armados e fardados, né? Que plateia é essa, né? Então falou, qual é o exercício que eu fiz? Para mim, vocês estão todos nus. Tá todo mundo pelado. É porque, tirando essa farda e essa arma, vocês são iguais a qualquer outra pessoa. Claro. Vocês têm medo, têm fome, amam, sofrem, têm ambições e etc. Então, no fundo, a tua reação vai ser muito parecida. Exato. Até o ponto em que ela vai atingir coisas que a lei te dá a possibilidade de fazer, que eu não posso. Eu não posso dar um tiro numa pessoa. Sim. O policial, pode. Se precisar, ele pode dar esse tiro, né? Ele tem autoridade, ele pode prender alguém, coisa que eu não posso. Mas até ali... Somos humanos, exatamente. Né? Então, eu te fiz essa provocação porque quando você falou da questão dos exemplos, né? Isso tem uma cara daqueles negócios de autoajuda, né? Eu estou escrevendo fórmulas para você aplicar na sua vida que vão... Não tem, pô. Não tem fórmulas. Cada caso é um caso. Eu tenho exemplos. Eu tenho descrição de situações em que aconteceu uma coisa que talvez seja parecida com o que está acontecendo com você e que no meu caso foi Deu assim certo que assim, funcionou, exato, né? É um exemplo que vai ajudar você a compor um repertório. Pô, será que no meu caso funcionaria assim? Ou no caso dele funcionou porque ele tinha um chefe que, pelo que ele descreveu, o chefe era brilhante, era um cara muito legal. O meu é uma mula. Se eu usar esse argumento com essa mula, não vai dar certo, né? Mas a ler aquela história toda te abre horizontes. Isso, a ideia é sempre essa. Eu gosto de dar dicas, né? E são dicas muito abrangentes, muito abertas. Até porque não dá pra fazer um how-to, entendeu? Faça isso assim, porque aí você vai nos mínimos detalhes. Não é ferramental. Não tem como ser. Né? Algumas coisas até dá, eu sempre busco isso. Mas outra, na maior parte, não dá. Como chama o livro? Despertar Profissional. E aí, o que tem nele? Ele tem 53 capítulos, né? São 53 semanas no ano. E aí ele foi construído numa sequência lógica da vida corporativa. Então ele começa assim, como é que eu busco um trabalho, como é que eu monto um currículo? Fui na entrevista, como é que eu me comporto lá na entrevista, passei na empresa, aí você tem os dilemas do dia a dia, fofoca no trabalho, colega invejoso, cara desorganizado, é hora de eu pedir um aumento, é hora de eu sair fora, até fui demitido ou me aposentei, ano sabático. Então, quer dizer, é um ciclo todo que pega a carreira profissional. Então ele não é um livro feito para molecada de 18 anos, 19 anos, 20 anos. Não, até é por causa do início, né? Não, eu digo o seguinte, não é com foco nesse target, não. O target é profissionais, gente que está trabalhando. Profissionais. Que quer trabalhar, que está começando, quem já está lá no meio. Até porque a habilidade comportamental não tem nada a ver com a idade cronológica. Eu conheço várias pessoas com idade cronológica avançada são extremamente imaturos em termos comportamentais na empresa. Sim. Conheço vários, e também não tem nada a ver com experiência profissional. Conheço vários jovens, não tem sequer uma experiência profissional, são extremamente maduros em termos comportamentais. Isso tem a ver com cultura, né? Tem a ver com escolha. Sim. Tem a ver com escolha. Então por isso que eu falo, habilidade técnica comportamental, a técnica te faz chegar. Ela é muito importante. As pessoas têm que estudar, têm que fazer curso, ela tem que ter, seguir nessa... As habilidades, né? Tem as que habilidades, ter. Sim. Então a pessoa chegou na empresa, segundo habilidade técnica, alguém analisou o currículo, fala formado em tal coisa, fala tal idioma, sabe tal curso, tem certificação, não sei o quê. O que fez a pessoa passar na entrevista, permanecer na empresa, ser promovido, até mesmo demitido, não foi habilidade técnica, é sim habilidade comportamental. Nunca é, né? Se você for fazer um exame de quando a pessoa é mandada embora, né? Então, quantos são mandados embora por incompetência técnica? É a minoria, né? A maioria é comportamental. Exato. E aí você falou uma coisa logo no começo, aí que você estava contando a tua história lá na Mercedes, né? Que de repente você tá lá como trainee, você escolhe o lugar que você vai pra fora do país, blá, 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 blá. Ô, Dani, que sorte, hein? Quanta sorte você tem, né? Isso a gente cansa de ouvir. Como assim sorte, cara? Sorte. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E eu costumo definir sorte, é o seguinte, sorte nada mais é do que uma mistura. É preparo com oportunidade. Isso, então, eu me preparei, né? Eu aprendi a falar um segundo idioma, eu sei falar inglês. Portanto, se surgir a oportunidade de sair do país, eu tô pronto, né? Eu aprendi a lidar com o computador. Se surgir, eu tô pronto. Então, se você não tiver o preparo, a oportunidade não vai nem aparecer, porque você nem se elege para ela, né? É isso mesmo. Então, você não consegue enxergar.
você não consegue nem vê-la. Então essa questão do que o sujeito deu sorte, não, cara. O sujeito enxergou uma oportunidade porque ele se preparou para chegar naquela posição, tá naquele ponto. E nesse momento ele está exercendo a questão de ser líder da sua própria vida, né? Isso. E vamos desmontar um outro questão. Eu sou pobre. Eu não tive oportunidade. Eu não pude estudar quando eu era moleque. Então é muito fácil você falar isso aí, porque você é classe média, você teve escola, você estudou, você aprendeu um segundo idioma, eu não, coitadinho, eu tô aqui no fim do mundo, não tenho pra onde correr, não posso fazer nada, então eu sou um coitado. E aí? E aí eu te respondo com uma pesquisa, uma das primeiras palestras que eu escrevi se chama Seja Líder em Sua Vida. E essa palestra, ela veio, eu peguei uma pesquisa sobre a vida realmente dos maiores líderes que contribuíram para o bem da humanidade. Aí a gente pensou, puxa vida, se esse cara contribuiu para o bem, significa que ele teve uma família, um lar amoroso, né? Uma família de uma boa estrutura e tal. E aí que a gente foi observar que 75% desses grandes líderes que contribuíram para o bem da humanidade, eles vieram de lares totalmente desfeitos, de condições totalmente desfavoráveis para onde esse cara chegou, né? E aí nos remete a dois caminhos. Fala, primeiro, a superproteção que a gente coloca, por exemplo, para filhos, né? Para os jovens e tal. Então toma cuidado com isso, né? Que você pode realmente estar limitando uma capacidade dessa pessoa. Sim. E outra, ninguém vem na Terra com um manual de instrução. E muito menos com destino. A pessoa é predestinada a alguma coisa. Não é. Todo mundo vem zerado. Qual é a diferença entre esse cara que vai lá e faz e acontece e você? Qual é essa diferença? Eu penso que é uma questão de escolha. Literalmente, o cara escolheu aquele caminho e ele vai lidar com as dificuldades no meio dele. Porque muitas vezes, querer a pessoa quer. E o Brasil tem um ditado maldito assim, querer é poder. Eu falo, caramba, fazer é poder, né? Então fica querendo em casa, dormindo o dia inteiro, queira com maior vontade. Não vai rolar, entendeu? Então assim, é você lidar com estas coisas. Então... Olha aí para esses outros exemplos. De repente foi uma pessoa que foi lá e fez e aconteceu. E estava numa condição muito pior do que a tua. Então... E com exemplos assim tem de montão, né? Que desmistifica essa história toda de que é claro. E também eu não estou sendo aqui... como é que eu quero dizer... Eu não quero ser simplista a ponto de fazer um reducionismo do tipo assim, qualquer um que quiser pode... Não, é claro que tem diferenças, é claro que se eu nasci num lar mais, eu sou classe média, eu tive educação, etc. É claro que para mim o caminho a ser galgado é a montanha. De repente talvez, você enxerga... Eu já larguei na metade da montanha, alguém está largando lá de baixo, né? Mas nada impede que esse que largou lá embaixo me ultrapasse e chegue lá em cima, e eu estou cansado de ver exemplos assim. O que eu quero porque a gente vê o contrário também, pessoas que com muita condição... Fazem um monte de burrada por aí. A gente acabou de ver um ser executado, né? É um cara que de onde veio, é classe média, tá lá. E o segundo deve ser executado agora, né? É, isso mesmo. Vai morrer porque escolheu um caminho que não era o ideal. Mas deixa eu voltar ao nosso ponto aqui inicial, né? Escolhas. Então, eu tenho liberdade para fazer as escolhas que eu quiser ao longo da minha vida. Evidentemente que eu não posso escolher tudo que eu quiser. Eu tenho limitações. Claro. Eu sou altamente limitado, porque eu vivo em sociedade, eu posso escolher tudo que eu quiser até eu trombar em você. Isso. Então eu tenho que entender que não dá para eu ter tudo, eu não posso fazer tudo que eu quiser. Mas eu posso escolher tudo que eu posso escolher. Quer dizer, não começa tudo com uma coisa interior. Então, vamos voltar para aquela discussão lá do início lá. Nunca se discutiu tanto liderança, nunca se teve uma falta tão grande de liderança. Eu olho para isso aí e falo, que baita oportunidade. Se faltam líderes, e tá claro que faltam, eu acho que tem uma carência no mercado gigantesca por líderes, né? Isso. E eu quero ocupar esse espaço, eu quero fazer. E agora eu vou provocar você. Eu tenho 20 anos de idade, estou ouvindo esse podcast, estou aqui trabalhando na minha empresinha, sou ali um assistente de alguma coisinha, e aí? Por onde eu começo? Eu peço um aumento? O que eu faço? Por onde eu começo? Olha, tem vários caminhos aí, né? É o coaching. É verdade, vários caminhos, né? Eu iria para realmente você ampliar um pouquinho essa visão. Falar, tá bom, eu tô afim, eu quero contribuir e tô com energia suficiente para lidar com as consequências desse caminho qual eu vou escolher, não é?
Então, acho que esse é um primeiro ponto, você definir um norte. Não indica que definir um norte vai ser aquele negócio travado e aquela vida, enfim, a gente tem os tombos no meio do caminho. Só que para isso você tem que ter a direção mais ou menos para onde você quer ir. Deixa eu botar uma pausa aqui só para agregar um pouquinho mais aqui. Eu costumo dizer, tem uma das minhas palestras que eu falo o seguinte, que o importante é você fixar. Bota uma data nessa tua ideia maluca aí. E a tua data não é o seguinte, não é 15 de janeiro do ano que vem. A tua data é o seguinte, daqui a 25 anos, eu quero ser alto dirigente de uma multinacional na França. Daqui a 25 anos, eu quero ser dono do meu pet shop. Daqui a 25 anos, eu quero ser o farmacêutico-chefe do lugar que tal, né? Qual é a mágica disso aí? Quando você define uma data, não importa onde, daqui a 30 anos, o que significa o seguinte? Que você encontrou uma direção. Então, tudo que eu começar a fazer hoje, eu tô com o olho lá. Isso. E eu faço uma brincadeira e falo o seguinte, se a minha ideia é que daqui a 40 anos eu quero estar vivendo muito bem na China, hoje eu decido que eu vou investir algum dinheiro em aprender um idioma. Exato. Que idioma vai ser? Vai ser francês? Javanês? Não, eu vou aprender chinês, claro. porque lá na frente eu quero estar na China, então isso já me indica um caminho, já me orienta. Eu sempre dou um exemplo assim, quando você sai do metrô ou de um trem, ou você olha num mapa lá na parede, quais são as duas coisas que você olha? Onde você está e para onde você vai. Né? Então você precisa ter esse norte, né? Dos dois lados, assim. Se você só sabe onde você vai e não sabe onde você está hoje, você também não sabe para que direção ir. Sim. Você fala, tá bom, eu tô aqui, mas não sei para onde é que eu vou, você fica parado também. Então, você obrigatoriamente, pra gente seguir algumas coisas, nós temos que ter esse norte. Então isso é muito bacana. Nos processos do coach, a gente coloca realmente a data e vamos no plano de ação. Porque todas as suas ações hoje, elas vão implicar nisso. Sim. Eu sempre falo, isso que você está fazendo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? De acordo com as suas metas, te deixa mais perto ou mais longe do que você quer? Essa é uma pergunta, inclusive eu tenho ela tatuada, né? Te deixa mais perto ou mais longe? Porque isso é o que me orienta. Então, para dar esse conselho para esse menino, para essa pessoa que está ouvindo a gente, para esse rapaz, para essa moça que realmente quer algo, então estabeleça um norte, o prazo para aquilo, e aí começa, tá bom, onde é que eu tô nisso? Hoje, as ações que eu tenho feito, isso está me deixando mais perto ou mais longe do que eu quero? Se mais longe, não vai fazer. Isso é escolha. Você vai renunciar àquele troço, né? Por mais que seja difícil e tal, não dá para ter tudo. Sim. Não dá para ter tudo. Uma escolha requer uma renúncia. Isso dá um programa inteirinho, né? Quer dizer, você quando escolhe... Se eu escolher a Maria, eu abri mão da Rosângela, da Marta, da Paula, da isso mesmo, Júlia, etc e tal. E aí, né? Se você ficar de olho nisso, você sofre pra caramba. Então, uma escolha requer uma renúncia. Não é fácil pra ninguém. Não. Então, assim, não vá achando que também vai ser fácil pra você que tá ouvindo a gente, né? Então, por que você, diferentemente de qualquer outra pessoa na face da Terra, teria que ter uma vida muito mais fácil do que qualquer outra pessoa, né? Então, falo, não existe almoço grátis. Sim. Então, se você realmente está disposto a arcar com as consequências dessas suas escolhas, né? E fazer uma escolha ponderada para a tua vida, puxa vida, isso é exercer bem uma liderança. Você está exercendo bem o seu propósito, está indo de acordo com seus valores, com seus objetivos. E é você lidar nessa caminhada. Essa é a liderança. Então, se a gente transpõe isso para um mundo maior, enfim, na parte corporativa, na parte política, também você defende funciona igual. Muito bem, mas e aí? E se eu quiser fazer umas perguntas para Daniela, onde é que eu acho ela? Como é que eu faço? Eu tô nas redes sociais, né? danieladolago.com.br, tem minha página no Face, eu converso muito com as pessoas através do Face, eu acho que tem essa facilidade. Também estou no Instagram, né? uma baita ferramenta. É muito legal, posto bastante coisa lá. E o pessoal reclama, né? Aqui só tem lixo. Não, só tem lixo se você deixar o lixo entrar. Isso. Se você deixar ele entrar, ele vai encher de lixo. Agora, verdade. O grande lance do Face é que você escolhe, cara. Eu escolho o que eu vou deixar. O que eu vou ler. Novo, hein? Isso, de novo. Eu escolho o que é que eu vou ler, eu escolho quem vai ser meu amigo, eu escolho quem vai estar ocupando a minha timeline aqui. Se só tiver lixo, foi porque eu abri a porta pro lixo entrar. É verdade. Então, isso é o Facebook, é só uma ferramenta. Ele não tem nada de bom ou de ruim. Ele é só uma ferramenta. É só uma ferramenta. Não é ele que tá acabando com o seu tempo, muito menos com a sua produtividade. Mas você vai estar lá, então, como Daniela do Lago. Daniela do Lago, no Face. Tem um blog, tem uma... Eu tenho minha coluna no UOL, né? Que também você acha, tá debaixo de economia. Agora minha coluna foi para economia, então uol.com.br/economia. E tem também o meu site, danieladolago.com.br. Então, muito fácil
fácil. Eu respondo os e-mails, todo mundo na minha coluna. Eu adoro receber os cases. As pessoas sempre me escrevem falando, Dani, o que você acha? E eu sempre reservo. Se a pessoa parou um tempo para me escrever, porque realmente ela está confiando naquela opinião, enfim, naquele ponto de vista. Então eu respondo a todos. Eu tento responder também. Chega um e-mail, eu tento responder, mas chega uma hora que é muito, vai longe. Né? Mas então vamos lá, vamos para os finalmente então. Sim. Nós estamos aqui, esse ano aqui é um ano... 2014 já foi um ano esquisito, é um ano maluco, de Copa do Mundo, eleição, já foi um ano complicado. 2015 prometia ser um ano também estranho, a gente entrou num ano complicado, saímos de uma eleição complicada. Hoje é dia 21 de janeiro de 2015 e parece que o ano já tem 6 meses, porque o que aconteceu em 20 dias... De falta d'água e luz até aumento de imposto, quer dizer, é uma coisa terrível. E tá muita gente atarantada, cara, o que vai acontecer com esse país aqui, né? O Brasil vai entrar num buraco sem saída. E aí, vamos tentar levantar esse ânimo aí. O que você tem a dizer para quem está agora preocupado, para que lado vai, o que vai acontecer com esse país aqui e tudo mais? Olha, nós estamos numa vibe, né, numa vibração muito pessimista e isso não ajuda. Eu não quero dizer para as pessoas serem levianas ou polianas, de maneira alguma. Mas realmente não vai ajudar. Acho que tá todo mundo... a gente tá beirando realmente uma recessão. E acho que todo mundo fica esperando alguém dar o primeiro passo, né? Então, que seja a gente, não é mesmo? A fazer isso. Eu tomei uma decisão para mim esse ano. Falei, não, vou fazer o ano de 2015 um ano diferente, né? Mais do que nunca, para você que tá ouvindo aí a gente, principalmente em termos de trabalho, chegou talvez o momento de você parar um pouquinho e pensar em você, nas suas próprias competências, né? Então, de repente, é um ano da reviravolta mesmo. Porque, em termos de trabalho, eu não acho que vai mais... Um monte de gente vai ser mandada embora. E aí, tá realmente uma grande oportunidade para você empreender. Para você olhar para você e ver realmente quais são seus talentos, a sua expertise, a sua real contribuição e fazer e monetizar esse negócio. Então, utiliza isso. Não é fácil. Não é fácil. Então, mas olha que interessante. Às vezes... Quando eu olho, às vezes, uma pessoa com bastante talento numa empresa e a pessoa está escondida lá, e eu falo para ela fala, e aí? Tal. Eu olho para aquela pessoa e falo, gente, essa pessoa ia dar tão certo num outro lugar. E ela não tem coragem daquilo. E às vezes eu falo para ela, sabe qual a melhor coisa que poderia te acontecer? Você ser mandado embora. Né? Porque é o empurrão que você precisa para voar. Vai criar a necessidade de você... É o empurrão que você precisa, né? Então, eu olho essa situação como uma grande oportunidade realmente para você. Talvez chegou o momento realmente de você parar e rever algumas coisas e olhar realmente para si, para dentro, para olhar seus talentos e tal, que contribuição você pode dar. Então, para de se esconder aí de trás da sua empresa e quem sabe, né? A gente precisa de gente para empreender realmente esse país, para crescer esse negócio e fazer a diferença. E aprende a lidar com medo, né? Que é aquela história, né? E é o medo do que pode vir a acontecer que te impede de tomar algum tipo de ação, né? O medo não pode te paralisar. Quando você olha o medo de uma forma racional, você descobre que, talvez eu não tenha tanta razão assim, né? Porque eu tenho medo de pedir um aumento. O que pode acontecer se eu pedir um aumento? Exato. Receber um não, é o meu chefe me mandar embora, né? Eu tomar uma reprimenda na frente de todo mundo. Bom, das últimas vezes que eu pedi aumento, quantas vezes aconteceu isso? Isso. Das pessoas que estão comigo aqui, que pediram aumento, quantos foram mandados embora? E você vai descobrir que ninguém perdeu o emprego porque pediu aumento. Logo, não vai ser eu. Exato. Né? Ninguém tomou um esporro em público, então, logo não vou ser eu. Então, quando você começa a analisar essas coisas de uma forma um pouco mais racional, tire a emoção, assim você começa a encontrar alguns caminhos. Agora, não é fácil. Não. E especialmente num momento como esse aqui, quando está todo mundo dizendo cuidado, fique quieto, não se mexa, entra embaixo da mesa, fica quietinho, porque não é a hora de fazer loucura. Talvez essa seja a hora. É isso que eu ia falar, né? Talvez seja o momento certo para você se destacar, né? Eu vou encerrar primeiro te agradecendo por ter... Eu que agradeço, esse que tempo gostoso. Legal. Dá pra gente ficar aqui horas conversando. Verdade. Mas a gente vai fazer mais vezes, né? Vou fazer aquele padrão que todo entrevistador faz, né? Você vai voltar aqui, um dia vai voltar, né? Vamos, mas eu vou encerrar com uma frase que eu ouvi muito, o Nizam Guimarães fala sempre isso, né? Enquanto todos choram, eu vendo lenço. É verdade. Obrigado, um beijo. Eu que agradeço, um beijo.